boa noite. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Deus, o Criador de todo o universo, esse Deus de tanto poder, merece toda a nossa adoração. Nós vamos cantar, eu vou cantar e você canta na sua casa. Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado para pensar no teu grandioso ser, no céu azul de estrelas pontilhado, a declarar ao mundo teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, os passarinhos alegre eu só cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sentar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Como tu és grande, nosso Deus, só tu és digno de glória, só tu és digno de adoração. Nós te exaltamos, nós te adoramos, nos escondemos em Jesus, nos entregamos a ti, para crer em ti, para esperar em ti, que tu és bom, tu és misericordioso, tu és justo, tu és maravilhoso e nós te adoramos. Aleluia, aleluia, aleluia. Nosso Deus, nosso Senhor, glória e honra a ti. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia, 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 glória, glória, glória. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26. Na sexta próxima passada, nós estivemos meditando um pouquinho sobre Efésios, capítulo 4, o versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse texto é muito usado para casais aconselhados a resolver suas brigas antes de dormir. Muitos conselheiros para casais falam sobre isso, mas esse texto não se limita a casais, se limita a todos nós, ele abrange a todos nós. Não é apenas ira entre casais, briga entre casais, mas a ira, ela não deve demorar, ela não deve continuar sobre nós. A palavra de Deus diz que uma pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade que não tem muros.
Antigamente, as guerras, até hoje tem muitos lugares que tem guerra, mas nas cidades antigas, as cidades eram muradas. Em torno das cidades havia muros para proteger as cidades. Então, a palavra de Deus diz que uma pessoa que não tem domínio próprio, não domina as suas emoções, é como uma cidade sem muro, ela não tem proteção. Ela expande as suas emoções, ela dá lugar à sua raiva, à sua ira, às suas emoções sem controle. É impossível não se irritar. Então, tanto que a palavra de Deus diz, irai-vos. Todo mundo vai, uma vez ou outra, ficar irado. A ira vem diante de uma circunstância, de uma situação que nos confronta, que não nos agrada. Mas a Bíblia diz assim, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E no versículo 29, a ira está muito ligada a falar demais, a falar alto, a gritaria. Então diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra errada, xingamentos, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus. Uma pessoa irada e que começa a expandir na sua ira, maltratando, fica violento, começa a jogar as coisas, entristece o Espírito Santo de Deus. Tanto que também o versículo 27 diz assim, nem deis lugar ao diabo. A pessoa que deixa a ira tomar conta e começa a ofender, começa a gritar, começa a falar tudo que muitas vezes ela nem pensa mesmo se ela pensar o que está falando com um pouco mais de meditação, pensar antes de falar, fala coisas na sua ira que nem realmente é o que ela gostaria de falar. Então aqui diz assim, longe de vós, o versículo 31, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós temos sido perdoados pelo Senhor. E por isso nós temos que perdoar. A ira está muito ligada à amargura, ao orgulho. Às vezes a pessoa que se ira, ela pode estar também com uma ferida na alma. E ela se ira porque se sente desvalorizada. Atrás da ira existe tantas feridas, coisas não resolvidas. Então nós precisamos, querido, acima de tudo, buscar ajuda num Deus que nos ouve, um Deus que nos ama e nos deu o seu próprio Filho para nos salvar. A palavra de Deus nos promete, se o Filho nos liberta, somos verdadeiramente livres. A pessoa que não tem domínio sobre a sua ira é uma pessoa que não foi curada, que está ferida, não se sente amada. Muitas vezes, por essa falta de amor, ela dá lugar a um orgulho, querendo provar que é alguma coisa, que manda, que ali quem está no controle é ela, mas no fundo do seu coração tem muita coisa que não foi resolvida. Então, a palavra de Deus nos diz no Salmo 4:4, eu quero ler com você alguns versículos sobre ira. Espero que Deus possa nos ajudar. Conviver com uma pessoa que se ira facilmente, que não domina a sua ira, é muito ruim. A ira sai daquela pessoa, a ira na pessoa que convive com a gente machuca muito, ofende muito, é muito difícil conviver com pessoas iradas. Então aqui diz no Salmo 4:4, irai-vos e não pequeis. Repetindo a mesma coisa de Efésios. Já no Antigo Testamento, o salmista diz, irai-vos e não pequeis. Olha como a Bíblia é ligada. Antigo Testamento, nos Salmos, e Paulo em Efésios falando a mesma coisa. Né? Irai-vos e não pequei. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Pense. Não dê lugar à sua ira, não deixe a sua ira tomar conta de você.
Você precisa parar de falar quando ficar irado. Vá tomar um banho gelado. Vai dar uma volta. Se você não puder sair para dar uma volta na pandemia, vá para o banheiro e tome um banho gelado. Fale com Deus. É isso que o Salmo está dizendo. Consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Consultar no travesseiro é meditar, pense. Então é preciso ter domínio próprio. Porque a palavra que sai, ela não volta. Nós não vamos conseguir trazer de volta. Quantas maldições pais proferem sobre os filhos debaixo de ira. E que vão machucar, que vão magoar a vida dos filhos. Então nós precisamos, qual seja a nossa posição, de esposa, de pai, filho, seja o que for, tomar cuidado, porque a palavra, ela tem poder. A palavra é viva. Tudo aquilo que falamos produz frutos, não volta vazio. Provérbios 27:3, nós vamos ler esse texto, diz assim: pesada é a pedra, e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. A ira é mais pesada do que a pedra, é mais pesada do que a areia. Provérbios 14:17 diz assim: o que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Muitas vezes a pessoa quer ser amada, mas trata mal os outros, fica irado constantemente. Então é muito difícil conviver com uma pessoa irada. Jonas, capítulo 4, versículo 4, o Senhor pergunta a Jonas, quando Jonas está perto de Nínive, e o sol estava quente, e Jonas recebe um milagre de Deus, uma planta cresce para produzir sombras sobre Jonas. Mas, da mesma maneira que a planta cresceu miraculosamente, rapidamente, Deus faz com que um inseto, alguma coisa vai lá e come a planta, e rapidamente aquela planta é destruída. E Jonas fica irado, porque não há mais sombra, porque aquilo aconteceu, que ele recebeu o milagre, mas agora a planta morreu, e ele não podia usufruir do conforto que a planta deu para ele. E Deus pergunta para Jonas: é razoável essa tua ira? Que pergunta, hein? Pergunte para você: é razoável a tua ira? Quantas vezes uma pessoa fica irada por coisas tão bobas? A vida é tão breve. Nós nada trazemos para o mundo, nada levamos deste mundo. Às vezes uma criança quebra alguma coisa e o pai ou a mãe ficam irados em extremos. Eu não me esqueço de uma ilustração de um homem que tinha comprado um carro novo. Parece que foi feita até uma música sobre isso. E o filho um dia, pensando que estava fazendo algo bom, foi lá e passou uma esponja de aço, né? Uma esponja de bombril, limpando o carro ao seu ver. E ranhou o carro todinho. E o pai, quando viu aquilo, bateu tanto na mão do menininho, novinho, que o menino foi levado para o hospital e teve que amputar a sua mão. E quando o pai estava lá ao lado do filho, o filho pede perdão para o pai e diz: papai, nunca mais eu vou fazer isso. Que coisa triste. É mais ou menos assim a história. Que coisa triste. Às vezes uma pessoa pode chegar a fazer uma loucura na hora da ira. É o que a palavra de Deus diz. Tome muito cuidado, querido. Tome muito cuidado com a ira. Ela pode destruir vidas, ela pode te destruir. Respire fundo quando a ira vier sobre você. É melhor não falar nada. A Bíblia fala que o sábio é alguém que fala pouco. Quantas coisas são faladas por causa da ira? Nós precisamos orar mais, nos humilhar diante de Deus, para que o Senhor nos ajude, cure o nosso coração, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se uma pessoa se ira muito, não é só porque ela tem um temperamento colérico.
Ah, é o meu temperamento. Não, querido, tem coisas aí dentro de você que não foram resolvidas. Eu já fui uma pessoa que se irava facilmente. Mas sabe o que me ajudou? Foi estar orando sempre, abrir o meu coração diante de Deus. Deixar que Deus conheça o meu coração. Ele já conhece completamente. Mas que eu leve meu coração diante dele, abra o meu coração diante de Deus para falar de todas as inseguranças, para receber o amor de Deus, para me firmar nele, na sua palavra. Isso me ajudou muito. Isso tem me ajudado muito. Então, o meu desejo para com você é que a gente possa praticar o que diz Tiago. Eu quero terminar lendo esse texto que diz assim, Tiago 1:20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Você não vai dar conta de lutar contra Deus. Deus é Deus, o Criador Supremo, o Todo-Poderoso. Você acha que se você se espernear e der uma birra como uma criança, você vai produzir algum resultado? Não. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Aquela pessoa que fica irado, pensando que com isso levanta os punhos para Deus e isso vai resolver alguma coisa, está louca. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, aqui a palavra de Deus vai nos mostrando, no versículo 19, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, nós temos que ouvir mais e falar menos. Eu oro praticamente todos os dias, eu oro muito. Senhor, guarda os meus lábios. Guarda os meus lábios para não pecar contra ti, para não pecar contra o próximo. Precisamos buscar a ajuda de Deus para ter domínio próprio. A ira é fruto de amargura, é fruto de orgulho. Muitas vezes uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que não tem aquela concepção de valor próprio. Atrás de um orgulho existe um coração ferido. Então a palavra de Deus diz assim, que nós precisamos refrear a língua. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vamos voltar para o nosso texto de Efésios. Um texto maravilhoso, né, que nos fala sobre a ira. Efésios. Perdemos aqui, mas rapidinho vou achar. Aqui diz, olha, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Longe de vós, fale isso, longe de mim toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Nós precisamos olhar para o outro com compaixão, com misericórdia, como diz a palavra de Deus. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Existe muita ira de pessoas que não perdoam. Às vezes não se perdoam, não perdoam os outros. E quantos têm uma ira contra Deus? Porque não entendem Deus, porque Deus está demorando, porque não querem se humilhar diante de uma circunstância. Então ficam irados. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado porque o Senhor transforma o nosso coração. O Senhor cura o nosso coração. Nós temos a certeza de que o Senhor nos ama porque o Senhor nos deu o teu Filho Jesus para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados. E a segurança do teu amor, nós podemos vencer a ira. Nós lançamos fora todo medo. Nós queremos cada dia nos humilhar e abrir o nosso coração diante de ti para ser transformados por ti. Nos ajude a vencer a ira. Em nome de Jesus. Amém.